Michel Peragini é pastor titular da Primeira Igreja Batista de Curitiba, uma das igrejas mais influentes do Brasil. Em continuidade a um legado ministerial de décadas, Michel lidera com uma visão voltada para a clareza bíblica, a paixão pela gestão e um compromisso inabalável com a saúde da igreja. Graduado em teologia, Michel se destaca nacional e internacionalmente como conferencista, palestrante e comunicador, participando de eventos voltados para a liderança, igreja contemporânea, juventude e a transformação cultural. Michel também integra a GKPN, Rede Global de Desenvolvimento para Pastores de Grandes Igrejas, e atua como facilitador do DIM Brasil, movimento internacional focado em despertar uma nova geração de líderes. Autor do livro Comportamentos Tóxicos, Michel também é compositor. Recebam no Summit 2026, Michel Peragini. Meus irmãos, é uma alegria para nós receber mais uma vez pastor Michel Peragini. Já foi dito tudo sobre ele, um pouquinho, sobre ele aqui nesse vídeo. Michel, é um prazer ter você aqui. Michel é um amigo, assim como seu pai. Ele hoje o sucedeu lá na igreja, a Primeira Igreja Batista de Curitiba. Aliás, eu estava ouvindo a palavra do David, tem muita relação com a sua história, não é? E Deus faz as coisas de uma maneira muito especial. E nós vamos pedir ao Senhor que agora dele possa abençoar a vida do Michel. Mas antes de nós orarmos, eu queria perguntar se existe alguma pessoa que está aqui no nosso auditório que não pertence a nenhuma igreja evangélica e veio para o Summit convidado ou por alguém. Levante uma de suas mãos para eu saber. Olha, temos várias pessoas ali, lá atrás, aqui no meio, aqui à esquerda, ali também bem na ponta. Graças a Deus pela vida de vocês, muito obrigado porque vocês vieram. Eu queria que os outros dessem uma salva de palmas saudando essas pessoas. Muita gente que não pertence a nenhuma igreja evangélica, talvez funcionários de organizações, de empresas, de universidades, escolas. E nós vamos orar agora. Eu quero convidar você a ficar mais uma vez em pé, e nós vamos orar porque nós acreditamos. Eu quero que você que está aqui pela primeira vez entenda isso. Nós acreditamos que Deus participa da liderança. Nós acreditamos na história do mundo com Deus. Nós acreditamos num Deus que criou todas as coisas, e isso faz toda a diferença. E o meu desejo é que você possa perceber isso esses dias aqui, e que você possa sair daqui com um novo conceito na sua vida, na vida da sua organização. Vamos então pedir a Deus que possa abençoar a vida do Michel. Quem quiser estender suas mãos para cá. Senhor, eu te agradeço profundamente essa noite, o início de mais um Summit, treinamento de liderança tão importante, há 17 anos formando, orientando, ajudando tantas organizações. Pai, agora aqui está o teu filho abrindo as palestras presenciais. Que o Senhor tome a vida dele, que o Senhor tome a vida da sua família, da sua grande igreja de Curitiba, continue abençoando, derramando graça, e que agora, Senhor, o Senhor use-o poderosamente para nos falar sobre liderança. Nós clamamos pelo Michel, em nome de Jesus. Todo o povo do Senhor diz amém. Obrigado, gente, pode sentar. Recebe o pastor Michel mais uma vez. Obrigado. Boa noite a todos, é um privilégio enorme estar aqui. Eu tenho um carinho com o pastor Wander muito grande. Quando eu comecei liderando jovens, eu organizei um acampamento, convidei ele para participar. Na verdade, eu não era a líder dos jovens ainda, só estava organizando o evento, e eu dei uma palavra no culto da fogueira. E ele me chamou de canto assim e falou: olha, Deus vai fazer algo na sua vida, vai te usar nessa terra. E declarou uma profecia de um pastor batista: tem poder inestimável. E aí nós saímos para jantar depois do acampamento com o meu pai. E meu pai falou para ele: olha, eu preciso de um líder de jovens, um pastor para os jovens. Você tem alguém para indicar para mim? Aí ele falou: tenho. Tem mesmo? Tem, está aqui do seu lado, seu filho. E
pela indicação. Eu acho que meu pai deu ouvido para o pastor Wander, me pôs para liderar, e hoje eu estou liderando a Primeira Igreja Batista de Curitiba. Então tenho carinho, obrigado, pastor, pelo convite. É uma satisfação estar com vocês. Bom, eu sou casado com a Silvana, ela é paraguaia e é filha de um argentino. Nosso casamento vai muito bem, 14 anos casados, mas toda a Copa do Mundo é um desafio para mim, porque ela torce pela Argentina. Então quero pedir para vocês orarem por este ano, pelo meu casamento. Eu tenho 3 filhos. O Benício tem 10 anos, jogador de futebol. Hoje ele está jogando no Coxa, tem 10, está jogando camisa 10 do time, está indo muito bem. E o Beni, eu estou discipulando meu filho. Há 2 anos ele terminou o Novo Testamento, de ler todo o Novo Testamento, começou a ler o Velho Testamento. E aí ele estava ali nos 10 mandamentos, eu falei, filho, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou, estou, pai. Então eu falei, o que é não adulterarás? Ele disse, não fingir que é adulto, pai. Eu falei, isso mesmo, filho. Continua lendo, você está indo bem. Eu tenho uma filha pequena, a Nina, 8 anos de idade agora, mas a Nina é uma artista. Hoje ela trabalha no Ministério de Libras da igreja, ela dança, ela canta, ela faz música, ela é uma graça. E eu lembro que ela era pequenininha, tinha 4 anos, ela gostava de gravar vídeos. E um dia eu passei assim na frente do quarto, e ela estava com o celular cantando. Pedro, Diabo, João, no banquinho. Eu falei, filha, não é assim a música. Mas eu acho que ela tinha razão, porque o diabo dá sempre um jeito de passar, né? Deve ter passado pelo barco com certeza. E eu tenho um filho, o Davizinho, que nasceu agora em dezembro, né? Tem 5 mesezinhos. O nome dele é Davi, mas ele parece mais com um gigante, porque ele é enorme, não para de mamar, e a gente está muito feliz, né, com a família. Eu sou muito feliz e realizado com a família que Deus me deu. Tenho liderado a Primeira Igreja Batista em Curitiba há 3 anos, completou agora em março 3 anos que eu assumi a igreja, mas auxiliava meu pai por mais de 20 anos com o trabalho dos jovens ali. E eu estava ouvindo a palestra e fiquei fazendo algumas analogias, lembrando de algumas coisas. Quando o meu pai me chamou para conversar e disse, olha, eu gostaria que você orasse para entender se é de Deus assumir a igreja. Na época a nossa igreja já estava quando eu assumi, com 17 mil membros. E o meu pai, quem conhece, ele é um homem muito inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Um mestre assim, que liderou a igreja com muita sabedoria esses anos todos. E eu falei, meu Deus, né, eu não tenho condições de fazer isso. E várias dúvidas surgiram na minha mente. Eu quero só, antes de pregar, deixar isso antes de ministrar a palavra, compartilhar isso com você. Você é o que Deus diz que você é. O que a palavra revelada do Senhor te mostra. E eu lembro que nesse começo ali, né, antes de assumir, eu ia pregar, e eu comecei a tentar pregar igual o meu pai, embora ele seja a minha maior referência. Deus me deu outras características. E eu fui buscar em Deus, Senhor, se é para eu estar aqui, eu preciso que o Senhor me ajude e revele para mim. Eu pedi 3 sinais para Deus. Eu queria uma palavra, que alguém entregasse uma palavra para mim. Eu queria que a minha esposa largasse, minha esposa é bailarina, ela tinha uma empresa, uma escola, e eu falei, como é que a gente vai tocar uma igreja desse tamanho e uma escola de balé? Que Deus falasse com ela, para ela vir comigo no ministério. E terceiro, eu sou um batista um pouco avivado, assim, e eu não era muito envolvido com a denominação. Eu falei, Deus, o Senhor precisa me dar envolvimento com a denominação, não sei como, né? Tem que ser mais envolvido com a denominação. E eu pedi esses 3 sinais. Falei, se o Senhor falar através desses sinais, eu vou liderar a igreja. Primeira coisa que aconteceu, um dia eu estava na sala, recebi um e-mail reclamando das coisas que a gente fazia nos jovens lá. E eu li o e-mail e falei, meu Deus, né? E aí eu estava reclamando, resmungando, e aí um irmão de oração me ligou, falou, pastor, eu estou passando aqui na frente da igreja, senti de parar e orar com você. E aí, falei, pode vir, meu irmão. É 5 minutos. E ele entrou na sala e começou a orar por mim, e no meio da oração, ele disse, você está reclamando?
Deus diz para você: pastoreie o meu rebanho, pastoreie as minhas ovelhas. E ele falava: pastoreie o meu rebanho, pastoreie a igreja. Ele começou a chorar e disse: pastoreie o meu rebanho. Pegou, saiu, fechou a porta e foi embora. Eu falei: meu Deus. Segundo sinal, minha esposa todo dia era vídeo de balé em casa, balé, né? Ela era apaixonada por isso. Aí eu comecei a chegar em casa e vídeo de pregação, ministério de mulheres. E aí Deus fala com a minha esposa, ela abre mão da empresa, né? Entrega tudo, até o dinheiro que tinha no caixa, né? Para a irmã dela tocar a empresa, e fala: eu estou entendendo o chamado de Deus na minha vida. Terceiro sinal, minha mãe tinha falecido, e eu fui com meu pai na Convenção Batista Brasileira só para acompanhá-lo. E ele estava no processo do luto, e aí era ano de eleição da Convenção Batista Brasileira. E aí teve a eleição de presidente, o pai não participou naquela ocasião, e saímos para almoçar. Na volta ele falou: filho, vamos rápido, que a gente vai estar atrasado para a eleição de vice. Eu falei: tá bom. Chegamos atrasados. Quando eu entro no salão em Vitória, estava o meu nome escrito na tela. Eu falei: pai, por que o meu nome está escrito ali? É porque você foi indicado para vice-presidente. Eu falei: mas esse povo perdeu o juízo? Eu falei: pai, eu não sei nem dirigir essa mesa, regra parlamentar, não sei nada disso. Aí eu fui lá, comissão escrutinadora, falei assim: olha, eu não estava no plenário, eu não sei como é que vocês colocaram o meu nome. Estavam chamando os nomes já para a eleição. Aí ele falou: não, na hora que te indicaram, logo em seguida você entrou com seu pai no auditório, você estava no auditório. Eu voltei e falei: pai, eu vou lá na mesa tirar o nome. Ele falou: deixa teu nome, você não vai ganhar mesmo, estamos em Vitória. Eu falei: vai que dá uma zebra, pai. Você quer que eu participe? Fica quieto e vai lá. Então, tá bom, eu obedeci meu pai. Chego, quando eu estou saindo, passo umas irmãs assim: ó, votei em você, mas de onde vocês me conhecem? Você faz uma live de oração de manhã e a gente participa. Durante 2 anos eu fiz uma live de oração às 6 horas da manhã, ininterrupta, todos os dias nós orávamos. E aí, quando termina a eleição, eu ganho como primeiro vice-presidente da denominação. Falei: Deus, eu queria um envolvimento, mas não era tanto assim. Aí as pessoas que falavam que eu não sou batista, eu dizia: eu sou mais que você agora. Deus disse, eu assumi a igreja porque Deus disse. E o Senhor tem feito maravilhas. Nesses últimos 3 anos, entraram mais de 9 mil pessoas na igreja. Hoje temos 26 mil membros, 10 campos, igreja fora do país, porque quando Deus fala, as coisas acontecem. Se Ele disser que você pode, você pode. Se Ele disser: não entra por essa porta, não entra. A palavra do Senhor é a garantia de que seremos bem-sucedidos. Quantos creem nisso? Amém? Vamos orar mais uma vez. Levante suas mãos assim para os céus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Quero citar um versículo que muitos conhecem para começar essa palavra, onde eu quero falar do preparo espiritual para liderar. Pastor, né? Como que você se prepara espiritualmente, se consagra para liderar? Josué 3,5 diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Você pode repetir comigo? Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Ei, olha para mim, amanhã Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Amanhã Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Para vivermos as maravilhas de Deus, precisamos estar preparados. Eu nunca esqueço, alguns anos atrás eu fui convidado para falar no corpo de bombeiros lá da minha cidade. E foi interessante, era de manhã, eu acordei e pus um despertador no celular.
E quando tocou o alarme, eu desliguei o alarme, tem aquele modo soneca que toca depois de 8 minutos. E nesse inteirinho eu tive um sonho. E nesse sonho eu ouvi uma voz que dizia assim para mim: diga para eles, quando o alarme tocar, vocês precisam estar preparados. E aquela voz era um senhor que me falava isso. Quando o alarme tocar, diga para eles, eles precisam estar preparados. E aí, acordei com o alarme tocando, era o celular. E aí saí para pregar no corpo de bombeiros, e quando cheguei lá, o coronel me atendeu, e eu falei, explica, quando o alarme toca aqui, como é que funciona? Como é que vocês se preparam? E aí ele começou a me explicar. Ele falou, nós dormimos fardados. Quando o alarme desperta, as nossas mochilas já estão aqui. Ele me mostrou o caminhão do bombeiro, né, já estão aqui encostadas. E aí a gente desce. Aí tinha aquele espécie de corrimão lá que eles desciam. Ele falou, a gente desce porque a gente tem que sair em menos de 2 minutos, porque segundos custam vidas. E aí aquele dia, eu lembro que era a pandemia, os bombeiros ouviram a palavra da janela. E eles me colocaram no guindaste lá do corpo de bombeiros, me alçaram assim, e eu preguei para os bombeiros e para a vizinhança na janela. Eu falei sobre o alarme que vai tocar, e eles precisavam estar preparados para se encontrar com Deus. Naquele dia muitas pessoas entregaram a vida para Jesus. Mas sabe, por vezes na nossa vida o alarme toca e nós não estamos preparados. Eu, como pastor, o alarme já tocou para mim e eu não estava preparado. O alarme tocou e eu tinha que dar uma palavra e eu não sabia o que dizer. O alarme tocou e eu tive que fazer um atendimento e a pessoa trouxe um problema que eu não tinha resolvido na minha vida. O alarme já tocou e eram situações complicadas e eu confesso, eu não estava preparado. Em nome de Jesus, quando o alarme tocar, você vai estar preparado. Quando o alarme tocar, Deus vai usar a sua liderança porque você está preparado espiritualmente para fazer o que tem que fazer. Hoje eu quero falar sobre consagração. Esse preparo espiritual para liderar. O que a Bíblia fala do preparo espiritual dos líderes? Eu quero falar da consagração em 4 níveis. Primeiro, a consagração pessoal do líder. Segundo lugar, a consagração ou preparo espiritual no trabalho. Terceiro, a consagração e o preparo da comunidade ou dos liderados. E quarto, a preparação ou a consagração familiar. Hoje, em nome de Jesus, Deus vai, sim, tocar teu coração e você, quando o alarme tocar, você vai estar pronto, fardado, preparado. Como é que o que a Bíblia fala sobre o preparo espiritual do líder? Tito do capítulo 1, versículo 8 diz: é preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Aqui a Bíblia está falando das características ou do preparo do pastor, do líder da igreja, mas ele serve para todos nós. O que significa aqui essa palavra consagrado? No grego, ela significa o exercício da piedade, ou compromisso com a devoção. Se queremos nos preparar espiritualmente para liderar, precisamos nos exercitar na devoção, na piedade, na vida de oração, na busca diária de Deus. Sabe, uma coisa que eu acredito e creio que é o motivo de termos crescido e Deus ter abençoado o ministério é o compromisso que nós e a liderança da igreja tem com uma vida devocional. Quem quer ser bem-sucedido aqui? Se exercite na piedade. Não negocie esse valor. Ore todo dia, busque a Deus todos os dias. E sabe, o crescimento e as demandas da vida vão testar esse valor. Mas se você quer estar preparado quando o alarme tocar, você precisa se exercitar na piedade constantemente. Eu não sei como você faz ou se faz devocional,
Mas eu quero te desafiar todos os dias a ter um tempo com Deus. Vou te dizer como é que eu faço. Primeiro, logo depois que eu levo as crianças para a escola, eu vou e tenho o meu tempo de leitura da palavra. A Bíblia é o maior manual de liderança que existe. Quando você lê as histórias da Bíblia, você lê as histórias de grandes líderes. E em especial, muitas pessoas aqui talvez não tenham a liderança de Jesus estabelecida sobre as suas vidas, mas Jesus é o líder mais inspirador que já existiu. E quando nos deparamos, sentamos à mesa, ouvimos as histórias, conversamos com elas, somos inspirados todos os dias. Segundo, tempo de oração, onde eu oro pelas minhas causas, pelas situações da minha vida. Mas em terceiro, um tempo para ouvir Deus falar. Muitas pessoas só leem, oram e vão embora, e não param para ouvir. Se você se exercitar na piedade, uma das principais demandas de um líder é tomada de decisão. Você tem que tomar decisões a todo instante, constantemente. Quando a gente ouve Deus, Ele fala, nós somos bem-sucedidos. Lá na igreja eu discipulo os pastores, nós temos um programa de discipulado. Os pastores prestam contas todos os dias da vida devocional. Quando ele terminou a devocional, ele manda um versículo no grupo que ele é pastoreado, e nós sabemos que ele está fazendo devocional. Por quê? Diga para a pessoa que está perto, você precisa ouvir Deus. Você precisa ouvir Deus. Logo que eu assumi a igreja, durante 20 anos nós oramos pelo terreno do lado. Era um bingo. A minha mãe era a líder de oração, ela orava para o bingo fechar. E eu lembro que a igreja toda orou e chegou um governador e, pela graça de Deus, tomou uma decisão que todos os bingos da cidade foram fechados. Mas nós não tínhamos recursos para adquirir ou alugar o terreno do lado. E então outras organizações ocuparam aquele espaço. E logo que eu assumi a igreja, um mês depois, ficou vago aquele espaço. E aí eu lembro que eu chamei o tesoureiro, o administrador, falou, olha, Deus está nos dando essa bênção, vamos fazer conta aqui, vamos se preparar, porque a gente tem que pegar esse espaço. E aí o tesoureiro sentou comigo, a gente tinha feito dissídios, tinham várias contas novas, o orçamento estava no talo. Se a gente pegasse ainda o aluguel com as novas contas, ia estourar o orçamento mais de 200 mil reais. Ele falou, não tem como. A única maneira de fazer isso é mandar um monte de gente embora, e você assumiu a igreja agora, não faz sentido. E aí eu fui para casa, e o tesoureiro mandou um e-mail para mim, que ele ia mandar para o conselho, falando para a gente não alugar o espaço. Mas eu fui fazer minha devocional. E na hora da devocional, eu falei, Deus, me dá uma palavra, fala comigo. E parei para ouvir Deus, e Ele disse, essa terra pertence ao meu povo, é de vocês. Eu lembro que eu peguei o telefone, liguei para o tesoureiro e falei assim, olha, eu estava orando, e Deus me deu uma palavra, essa terra é nossa. Eu sei que a gente não tem dinheiro, você está preocupado de me deixar com a corda no pescoço logo que assumi a igreja, mas Deus me deu uma palavra. E o tesoureiro disse para mim, pastor, se Deus te deu uma palavra, eu rasgo o meu parecer. Eu disse, glória a Deus. Marcamos a reunião do conselho, são quase 40 pessoas, é um conselho representativo da igreja. Quando eu chego para a reunião, um dos irmãos que participam do conselho, ele trabalha numa empresa de acrílicos, e ele tinha feito assim um molde de acrílico com a foto panorâmica da igreja, e o terreno do lado. E ele disse para mim, Deus mandou eu entregar essa foto para você, porque essa terra é nossa. Ele não sabia que eu ia levar aquela pauta para a reunião. Eu pus em cima dali da mesa que estávamos fazendo a reunião, eu falei, Deus está nos direcionando. O conselho votou unânime. Nós tínhamos que pagar a diferença e a reforma do espaço, que custou 3,5 milhões de reais. Era uma loucura fazer aquilo. Comuniquei à igreja, mas havia uma palavra que Deus me revelou no exercício da minha piedade. Sabe o que aconteceu? Desde aquela data, tivemos superávit todos os meses. Num único mês, nós levantamos os 3,5 milhões, porque teve um mês que
a igreja arrecadou o dobro do que ela arrecada normalmente. Hoje, se você for a Curitiba, nós temos um espaço para formação de líderes da igreja, que é maravilhoso, com mais de 20 salas, 2 auditórios, porque Deus falou comigo na minha devocional. Amém? Você quer estar preparado? Se exercita na piedade. Segunda forma de se preparar espiritualmente, e essa muitas vezes nós não praticamos, são os votos. O apóstolo Paulo, a Bíblia vai mostrar em Atos 18, Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhando de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia, devido a um voto que havia feito. Muito provavelmente o voto que ele fez foi o voto de Nazireu. Quando eles terminavam os compromissos que envolviam, lá em número 6, a Bíblia fala sobre isso, eles então raspavam a cabeça. Então ele terminou um período de um voto que ele havia feito. Uma das maneiras de um líder se consagrar espiritualmente é a prática dos votos. A Bíblia vai nos mostrar vários líderes que fizeram isso. Ana fez voto, Jacó fez voto, Davi fez votos com o Senhor. Muitas vezes não praticamos isso porque confundimos votos com barganha. Gosto muito de um livro de A.W. Tozer, que fala de 5 votos para se obter poder espiritual. Eu particularmente adoto na minha vida alguns deles. Nunca se defenda, não seja dono de nada, leve a sério o pecado. Votos que ele colocou na sua vida. Sabe, a prática de votos talvez seja uma ferramenta de consagração espiritual que você não está usando. Eu lembro que o pastor Márcio Valadão, uma vez sentado na mesa, compartilhou comigo de uma situação que ele viveu, onde ele fez um voto com o Senhor que ia andar descalço, até que um determinado problema se resolvesse na igreja. Naquela ocasião, passado um pouco de tempo, foi convidado para falar do Palácio do Governo. Ele disse: como é que eu vou chegar descalço? Foi entregar o voto para Deus. Eu disse: vai até o final. E aí ele disse para mim: eu fui lá com os pés descalços, mas eu vi Deus agindo depois na minha igreja. Aquela situação foi resolvida. Sabe, muitas vezes existem ferramentas espirituais para a consagração, para o preparo espiritual, que nós não usamos. Outra ferramenta é o jejum. A Bíblia vai falar em Lucas 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus jejuava. Ele se prepara para o seu ministério espiritual jejuando. Jejuns e abstinências. A Bíblia vai dizer que existem alguns tipos de batalhas e guerras espirituais que nós só vencemos com jejum e oração. E sabe, muitas vezes essas batalhas não têm a ver com uma pessoa possessa ou endemoniada apenas. São guerras que acontecem no meio das lideranças. Pessoas influentes que se opõem, situações que não conseguimos resolver, situações emperradas. Jejum é uma ferramenta poderosa para abrir portas espirituais. Logo que eu comecei o ministério, o dia que saiu a votação e eu tinha sido eleito como líder da igreja, eu recebi uma mensagem de uma liderança importante da igreja que queria conversar comigo e ele tinha vários questionamentos. Ele não concordava com algumas coisas, com o estatuto, com a maneira como tinha sido conduzido o processo de transição, e ele me pediu para ter uma reunião com ele. Eu falei: mas eu nem cheguei ainda e já tenho uma reunião difícil para lidar. E aí eu fui me preparar espiritualmente. Orei por aquela reunião e jejuei por ela. E eu lembro que no processo de oração e jejum aconteceu algo muito diferente. Enquanto eu estava orando e jejuando, Deus disse para mim algo bem específico. Eu tinha ganhado um relógio do meu pai, um relógio que quebrou, e ele não tinha conserto.
E aí, enquanto eu jejuava e orava, Deus disse para mim: você vai para essa reunião e vai entregar esse relógio quebrado para esse irmão. Eu falei: meu Deus, vou ser mandado embora. Eu lembro que conversei com a minha esposa, ela disse: você tem certeza que você vai fazer isso? Eu falei: eu fui tão específico, eu creio que é de Deus, eu vou sim. Chegamos na reunião, era o almoço, naquele dia entreguei o jejum e nós fomos conversar. E quando começamos, eu tinha me preparado para aquela reunião, eu tinha lido o estatuto, o regimento interno, eu tinha as respostas na mente, mas chegou um determinado momento da reunião que eu tomei coragem e falei: meu irmão, eu preciso lhe dizer algo. Eu estava orando e jejuando por essa reunião e Deus me mandou te dar um presente. Ele disse: que presente? Eu falei: olha, meu pai me deu um relógio e esse relógio quebrou e não tem conserto e eu não sei o motivo disso, mas eu quero te dar esse relógio. Isso faz sentido para você? E ele disse para mim: como é que é o relógio, Michel? E eu falei as características do relógio. E ele disse: eu dei um relógio desse para o seu pai há cerca de 10 anos. E foi um combinado, uma aliança que a gente tinha feito. Eu entendi a palavra de Deus. Ele estendeu as mãos para mim e disse assim: a partir de agora você pode contar com a minha lealdade. Se você tiver algo, você fala comigo. Se eu tiver algo, eu falo com você. Estamos acertados? E eu disse: estamos acertados. Só Deus pode fazer isso acontecer. Só Deus pode fazer isso acontecer. Em nome de Jesus, quando o alarme tocar, você vai estar preparado. Jejuns e abstinências, a Bíblia fala das abstinências também. Ela diz: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. As abstinências e os jejuns são uma ferramenta espiritual de consagração. Quarta ferramenta do líder: emprego da exclusividade. Em Êxodo 40, a Bíblia fala que as bacias do tabernáculo, elas deveriam ser consagradas a Deus. Mas o que representa uma bacia consagrada? Quando algo era consagrado, ele se tornava exclusivo. Uma das maneiras de prepararmos espiritualmente para as situações da vida é o emprego da exclusividade. Aquela bacia, ela não podia ser usada para lavar roupa, ela não podia ser usada para guardar mantimentos, ela só podia ser usada na casa do Senhor, exclusivo. Por vezes, uma das maneiras de nos consagrarmos é o emprego da exclusividade. Isso pode ter a ver com coisas, pode ter a ver com o seu tempo, ter a ver com o seu trabalho. Eu lembro de um jovem na igreja que ele ganhou uns pratos de bateria do seu pai, que disse para ele assim: isso é consagrado. Aquele jovem sai da igreja, se desvia, ele ia tocar nas bandas, nas festas, mas aquele prato ele não conseguia usar, porque tinha sido consagrado. Esses dias eu fui na terra de um irmão e ele falou para mim: pastor, eu preciso vender essa terra, mas tem que ser para alguma coisa do reino, acampamento, porque eu consagrei esta terra para Deus. Também lembro da minha mãe, uma época que a gente passou por vacas magras, e ela começou a fazer bolos, tortas. Meu pai já estava no ministério, no começo do ministério. Ela fazia delícia de abacaxi para vender, para complementar a renda. E um dia, Deus chamou a atenção dela: a sua vida, você consagrou para trabalhar exclusivamente no ministério. Eu lembro que ela fez aquela entrega. Sabe, por vezes nós temos que tornar exclusivo períodos da nossa vida, tempos, coisas, pessoas. E isso nos autoriza espiritualmente. Quando eu assumi a igreja, a minha esposa disse para mim: você tem que ir para o deserto. Deus está me mostrando que vai te levar para o deserto. Eu falei: sai para lá. Que deserto? Ele falou que Jesus, quando assumiu o ministério, ele consagrou 40 dias. Aquele tempo era um tempo de exclusividade entre ele e Deus. Você assumiu e saiu trabalhando
Deus vai te levar para o deserto. Ela falou isso num domingo para mim. Na terça-feira eu comecei a ter febre e eu fiquei internado no hospital 11 dias. E eu tive um tempo exclusivo com Deus. Em nome de Jesus, não precisa você ir para o hospital, tá certo? Mas separe tempos. Uma das coisas que mais me renovam na liderança é tirar de tempos em tempos períodos onde eu consagro, às vezes é uma semana, às vezes são 3 dias, para quê? Esse tempo é exclusivo do Senhor, para ouvir, para entender, para ter ideias, e ali eu sou realimentado pelo Espírito Santo de Deus. Quem quer ter sucesso no ministério, na liderança, tá? Faça assim com as suas mãos. Existem ferramentas de consagração espiritual que você não está usando. Hoje, em nome de Jesus, Deus está te desafiando a abrir a caixa de ferramentas do Espírito e usar todas as ferramentas que Deus te deu. Agora levanta as suas mãos assim. Isso. Eu vou orar por você. Pai, existem irmãos aqui que não estão usando ferramentas poderosas para liberarem caminhos, para abrirem portas. Eu quero pedir que eles pratiquem o exercício da piedade, que eles jejuem, que eles orem, que eles façam votos, que eles empreguem exclusividade, e que o Senhor os autorize para o louvor da sua glória. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem vai abrir essa caixa de ferramentas aí? Aleluia. Segundo tipo de preparo espiritual, o preparo do trabalho. 3 dicas aqui. Primeira, respeite o óleo da unção. É interessante, Êxodo 29, 7. Unja-o com o óleo da unção, derramando sobre a cabeça de Arão. Por que derramava óleo? O que isso significava? Tá? O óleo era um símbolo da autoridade investida pelo Espírito de Deus. Então, de certa maneira, o que a Bíblia estava dizendo é que aquela pessoa estava sendo autorizada, e não apenas autorizada, empoderada por Deus para fazer algo. Então, você vai ver, Sansão, ele tinha uma força descomunal porque ele recebeu uma unção de Deus. Bezalel, o artífice do tabernáculo, ele recebeu uma unção de Deus. Muitas vezes a gente trabalha, mas não valoriza o óleo da unção. Se o óleo de Deus foi derramado sobre a sua vida, você vai fazer coisas comuns, mas de uma forma que as pessoas não sabem explicar. Existe um poder de Deus operando em você. Você faz de uma forma excelente, maravilhosa, sobrenatural. E eu vim hoje com litros de óleo de unção para esse lugar, porque você vai ser empoderado pelo Espírito para fazer coisas. Talvez você tenha uma habilidade, mas unção é diferente, vai além, é um empoderamento de Deus. Sobre quem Deus derrama isso? Quem valoriza o óleo. Eu nunca me esqueço uma experiência que eu vivi. Eu ia pregar num congresso de líderes de jovens. Foi lá na minha igreja, jovens do Brasil, do mundo. E aí eu resolvi ter um tempo de consagração. Eu fui para aquele lugar e eu comecei a clamar: Deus, eu quero uma unção especial para pregar nessa noite. E eu cheguei de madrugada e eu fiquei até de manhã cedo, buscando, orando. Eu orava no templo e foi lindo porque eu comecei, era de noite, lá tem os vitrais. Quando começou a amanhecer, começou a ficar tudo colorido lá embaixo. E quando deu de manhã e o sol bateu no meu rosto, eu senti assim como se Deus tivesse derramado uma graça sobre a minha vida. Naquele dia eu fui pregar um sermão que eu já tinha pregado muitas vezes. Mas quando eu preguei aquela noite, eu não sei explicar o que aconteceu, era uma unção.
Os jovens, eles pulavam da cadeira quando eu não fiz o apelo. Eu estava no meio da mensagem, um maluco pulou lá e começou a vir correndo para frente, e de repente estava todo mundo chorando, e Deus derramou uma graça. Até hoje, eu sei, eu falo para si, às vezes eu estou pregando e eu sinto, é como se houvesse um ar mais denso, como se eu pudesse tocar, e eu sei, quando isso acontece, que pessoas vão entregar a vida para Jesus. Isso eu não sei te explicar, é unção de Deus. Se você valorizar a unção e procurá-la com todas as suas forças, coisas maravilhosas vão acontecer na tua vida e no teu ministério, porque Deus vai te empoderar. Eu creio nisso de todo o meu coração. Amém? Levante suas mãos. Eu não sei o que você faz, qual a tua área de atuação, mas agora fala assim: eu quero a tua unção, Deus. Eu valorizo a tua unção. Eu creio que isso existe. Eu preciso deste óleo. Pai, eu quero pedir agora que o teu óleo seja derramado hoje aqui. Que pessoas ensinem como nunca ensinaram, administrem como nunca administraram, preguem como nunca pregaram, porque o óleo do Espírito foi derramado neste lugar. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém? Segundo, valoriza o poder do Espírito. Segundo, na consagração do trabalho, a gente tem que preparar o lugar, consagrar o lugar. Como assim? Eu acho muito interessante que Davi, quando ele vai construir o templo, ele não apenas consagra o lugar, mas ele consagra os trabalhadores, as ferramentas, ele consagra tudo. Ele chama e diz: consagre, depois comece a construir. E é muito interessante porque Salomão, quando ele termina, ele começa a obra e termina a obra, ele consagra a maneira como eles trabalhavam. Em 1 Reis capítulo 6, a Bíblia vai dizer que eles lavravam as pedras nas pedreiras, para que não houvesse barulho no templo, barulho de martelo nem de talhadeira. Eu tenho uma série de mensagens que eu falo sobre liderar sem ruídos, tá? Salomão, ele era sábio. Mas por que ele faz isso? Porque o templo tinha sido consagrado, era um lugar que não podia ter barulho. Ele consagrou o jeito, a forma da construção. Muitas vezes o nosso trabalho não prospera porque a gente não consagra o lugar. A sala é desorganizada, o culto não tem hora para começar nem para terminar. A tua mesa é uma bagunça, o lugar está fora de ordem. Quando Deus lidera um negócio, e o teu negócio vai ser liderado por Jesus, se você deixar, o lugar mostra que Ele é o líder. Quando você entrar lá no lugar onde você trabalha, ou um visitante entrar, ele precisa falar: esse lugar tem a liderança de Jesus, Ele passou aqui, é bonito, é arrumado, está em ordem. Tem muita coisa para organizar na minha igreja, mas uma das coisas que nós valorizamos, se você for lá, é a excelência. O banco é bom, o banheiro é arrumado, nós estamos reformando tudo de novo, deixando tudo em ordem. Por quê? Porque o lugar precisa ser consagrado. Terceira dica de consagração do trabalho. O zelo, eu coloquei aqui do altar. Números 18:5, vocês terão responsabilidade de cuidar do santuário e do altar para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. É nossa responsabilidade quem ensina, o que é dito, quem colocamos para liderar. Quando nós não consagramos as lideranças, ou não levamos a sério isso, o nosso trabalho rui. Então é muito importante quem você está escolhendo, quem você pôs para falar. Eu nunca me esqueço, eu era pastor de adolescentes, levei um cara para dar um testemunho e ele começou a dizer um monte de coisa. Eu tinha ouvido pela metade a história, a indicação de um amigo, e aí ele falou um monte de coisa que não tinha nada a ver, e quando terminou a palavra, eu lembro que chegou, no dia seguinte um pai veio falar para mim, minha filha falou o que aconteceu aqui na sexta-feira, e eu falei: puxa, foi uma indicação de uma pessoa, que pena. Ele falou:
Negativo. Você é o pastor. O altar é sua responsabilidade. Não negocie essa responsabilidade, pastor. E aí ele saiu bravo. Eu nunca me esqueci daquilo. Tenha um zelo. Quem ensina, quem lidera, quem você coloca no comando. Às vezes vai ter um sucesso imediato, mas a ruína vem na sequência. Presta atenção, muitos projetos, ministérios, igrejas ruíram por causa disso. Você está valorizando o que é efêmero, passageiro. Em nome de Jesus, tenha zelo pelo altar, por quem lidera, amém? 4, agora eu vou falar da consagração da comunidade ou do rebanho. Como é que eu consagro os meus liderados? Como é que eu preparo o ambiente? Já consagrei o trabalho, me consagrei pessoalmente. Como é que eu preparo os liderados? E aqui na Bíblia, quando fala de consagração do rebanho, das pessoas que a gente lidera, ela fala de 2 tipos de consagração, tá? Consagrar para o novo e consagrar para a destruição. Josué, é muito interessante, nós começamos lendo ele. A Bíblia vai dizer: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Mas a palavra santificar, eu fui estudar o que ela representava na prática. E sabe o que era? Trocar de roupa e tomar banho. Era isso. Por quê? Antes das grandes festas ou celebrações, não era toda hora que tomava banho no deserto. Mas aí eles trocavam de roupa e tomavam banho, se preparavam. O que Josué está falando aqui? Olha, amanhã Deus vai fazer algo maravilhoso. Vai ser algo indescritível. Ele vai nos visitar, vai fazer um milagre. O rio vai abrir. Então troquem de roupa e tomem banho. Se preparem para o novo que Deus vai fazer. Sabe, muitas vezes as nossas organizações não prosperam, que lideramos, porque nós não consagramos os nossos liderados ou os preparamos para o novo. Eu lembro que um dia eu marquei de sair com a minha filha para jantar. Quem já marcou jantar com filho ou filha pequeno? É uma graça. A Nina, ela era bem pequenininha e eu marquei um jantar com ela. Quando eu cheguei do trabalho em casa, eu lembro que eu abri a porta, ela estava sentada no sofá, toda arrumadinha me esperando. Aí quando eu cheguei, ela veio, me deu um beijo e falou assim: papai, eu passei o perfume da mamãe para sair com você. Aí eu peguei ela pela mão, falei: filha, peraí, o papai vai se arrumar também? Me arrumei, e aí nós saímos para jantar. Ela tinha 5 ou 6 anos, ela entrou no carro, falei: filha, fala qual restaurante você quer que o papai te leve, que eu vou te levar. Ela olhou para mim e disse: McDonald's. Eu falei: tá mais fácil agradar você do que a da tua mãe, filha, tá beleza. Pois é, ela levei ela no carro, fomos no McDonald's, e ela começou a comer, e a gente batendo papo, e quando terminou, eu falei assim: filha, o papai vai levar você para comer uma sobremesa num lugar muito top. E aí eu levei ela no lugar que quando chegou a sobremesa, era um monte de sorvete com uma torta de chocolate, e ela fez assim: papai. Eu falei: que foi? A mamãe vai ficar com ciúmes. Foi pior que ela vai mesmo, que eu não trouxe ela aqui ainda, só você. E aí nós comemos, e eu levei ela para casa, e eu fiquei pensando: consagrar a nossa comunidade tem a ver exatamente com isso. Prepará-los para um tempo de delícias com Deus, com o Pai do céu. Sabe, quando a gente lidera, uma das dificuldades, muitas vezes, são as mudanças. Uma igreja como a minha, centenária, 112 anos de história, é muito difícil fazer mudanças. Mas quando nós consagramos e preparamos as pessoas para o novo, para as delícias de Deus, as mudanças acontecem. E elas têm que ser feitas com sabedoria. Na igreja como a minha, um choque que nós tínhamos era a linguagem das músicas.
Tinham poltronas em cima do altar, mesas que elas eram intocáveis. Por vezes nós sacralizamos estratégias, coisas, e elas emperram o crescimento. Eu lembro de uma mesa que ela impedia o fluxo para o ministério infantil, mas ninguém podia tirar a mesa, porque ela estava lá sei lá quantos anos. E eu lembro que um dia eu fui para uma reunião e Deus me mostrou a junção das águas. A beleza do novo e do velho caminhando juntos. Eu chamei os novos e preparei para o novo. Deus vai começar algo no meio da adoração. A gente vai cantar os hinos, mas vai cantar as músicas novas. A gente vai usar a orquestra e as músicas contemporâneas. E se você for na minha igreja, você vai ver o velho e o novo andando juntos, e é maravilhoso. Nós cantamos Jesus em tua presença, daqui a pouco entra uma música atual. E eu tenho visto graça. Sabe, quantos querem prosperar na liderança? Preparem com sabedoria o seu rebanho para o novo, para as maravilhas de Deus. Eles vão trocar de roupa, eles vão passar o perfume, e eles vão te dar a mão para você conduzi-los, porque quando a gente enxerga o novo, a gente se apaixona. Mas existem coisas que precisam ser destruídas, tiradas. E é interessante que a Bíblia vai dizendo em Josué 6,17, a cidade com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Eles tomam Jericó e tudo tinha que ser destruído. Vocês sabem a história, o que aconteceu com Acã. Sabe, existem coisas que precisam ser tiradas da nossa vida. Elas não são necessariamente pecados, mas elas emperram o crescimento. Se você quer preparar o rebanho para o novo, você tem que ajudá-los a tirar o que trava, o que impede, o que atrapalha, tanto na vida quanto na organização. Quais são as coisas na sua vida hoje que estão impedindo o seu crescimento espiritual? Às vezes é ficar vendo Netflix até altas horas da madrugada. Séries que você não consegue parar. Elas não são pecado em si, mas são práticas e hábitos que te impedem de ser tudo que Deus tem para a sua vida. Se você fechar os olhos, eu tenho certeza que você vai perceber situações e coisas que precisam ser tiradas da organização para que ela flua. Ei, preste atenção. Talvez existam pastores aqui que Deus trouxe a esse lugar, porque Deus quer liberar coisas novas sobre a vida de vocês. Existem líderes aqui em diversas áreas de atuação. Preste atenção. A água está represada porque existem coisas que Deus consagrou à destruição e você está resistindo. Ei, quando você tiver coragem de fazer as mudanças e tirar o que precisa ser retirado, a graça e a glória de Deus vai fluir na sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Levante as mãos mais uma vez. Deus, existem líderes aqui importantes. Às vezes a gente tem medo de consagrar coisas à destruição. A gente leva elas com a gente, esconde na barraca, enterra no chão. Mas eu quero pedir que hoje uma coragem, uma ousadia no Espírito seja liberado. E que os meus irmãos possam tirar aquilo que tem represado as águas do Espírito de fluírem nas suas vidas. Pai, eu quero pedir que agora, enquanto eu oro, a mente dos teus servos possa ser invadida, Deus. E que o Senhor mostre claramente o que precisa ser tirado. Eu quero pedir, Deus, agora, ilumina a mente dos teus servos, que eles possam entender, e que eles tenham coragem de viver o novo, as maravilhas que o Senhor tem para eles. Preparem-se, amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Preparem-se, preparem-se. Amém? Última consagração, consagração familiar. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus?
Josué 24:15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Consagração da casa, do lar, da família. Ei, preste atenção, você vai chegar lá, você vai ser um líder de sucesso na sua área de atuação, mas você não vai perder sua família, amém? Você crê nisso? Ano passado, tive um problema no coração sério. Eu fui pregar no culto, comecei a passar mal. No intervalo do culto, fui subir uma escada e eu estava com muita dificuldade de respirar. Mesmo assim, achei que não era nada, desci, preguei. São 4 cultos, preguei no culto das 11. E aí, quando terminou o culto, eu não saí passando mal e um médico da igreja percebeu que eu não estava bem. E ele me ligou, falou: Michel, está tudo bem? Eu falei: não, está tudo bem, eu tenho que viajar amanhã. Ele falou: você não vai viajar, vem para o hospital. Me levou, e eu tinha uma obstrução no meu coração de quase 90% de uma artéria super importante, e tive que fazer uma angioplastia e fiquei parado 2 meses. E é muito interessante porque estava trabalhando como nunca, a igreja crescendo, e de repente você se vê numa maca, entrando na UTI, e você percebe que você não é nada. Nós somos frágeis. Hoje a gente está aqui e amanhã a gente pode ser chamado. Acaba. E uma coisa que me chamou a atenção é que quando eu estava entrando na UTI, naquela maca, a única coisa que eu lembrava não era do trabalho da igreja, dos compromissos que eu tinha, era de Deus e da minha família. Só isso. Eu saio, fico 2 meses em casa. Eu começo a olhar o que eu estava perdendo. Como a Nina é maravilhosa. Como o Beni é incrível. Ele é incrível, meu filho. Como a minha esposa, puxa, que mulher Deus me deu. E aí Deus falou muito comigo sobre consagrar a minha família, cuidar deles. Naquela época chamei o pastor Abe Uber para ministrar, e um dia nós saímos para almoçar, logo que eu comecei a voltar a pregar, e nós estávamos na mesa e eu falei: pastor, me dá um conselho. Ele falou: Michel, eu vou te dar um conselho que o meu pai me deu. Meu pai, ele era um homem muito consagrado, e ele já, no final da vida, ficou um tempo lá em casa, uns dias com a gente. E eu pedi um conselho para ele, como você fez, e ele falou para mim: faça mais culto familiar, pregue para os seus filhos. E ele falou: eu já fazia, mas eu então resolvi fazer isso de forma mais intencional. 5 vezes na semana, eu gastava... Eram cultinhos rápidos, de 20 minutos, mas eu tinha esse tempo de ministrar para os meus filhos. E aí eu ouvi o pastor falando aquilo, eu falei: eu vou consagrar minha casa ao Senhor. Comecei a fazer igual, copiei o pastor. Começamos os cultos, comecei a brincar mais com as crianças, comecei a ter mais tempo com eles. Eu lembro um dia que eu estava fazendo um cultinho familiar, o Beni estava sentado e eu estava falando sobre o temor de Deus. E para explicar para uma criança, eu falei assim: filho, imagine que você é um mergulhador e você faz um mergulho e encontra uma baleia azul gigante. Ao mesmo tempo que você ia ficar maravilhado com a beleza, com o tamanho do peixe, você ia temer, ter medo. Quando nos aproximamos de Deus, acontece o mesmo, filho. Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele é poderoso, mas Ele provoca, a grandeza dEle provoca temor em nós. E eu comecei a contar histórias da grandeza de Deus e falar do poder de Deus, e eu vi que o meu filho, ele foi se encolhendo no sofá, e uma hora eu olhei e falei assim: filho, está tudo bem com você? E ele começou a chorar e disse: pai,
eu estou sentindo o temor do Senhor. A Sil estava lavando louça, veio para perto e eu dei um abraço no meu filho. E ele foi visitado pelo Espírito Santo na sala da minha casa. Ele começou a chorar. E eu abraçando com ele, chorando. Olha, foi o meu melhor culto, a minha melhor pregação do ano passado, sem dúvida. E olha que eu já preguei em vários lugares. Pregando para o meu filho na sala de casa e vendo ele ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. Consagre a família de vocês. Ministrem, preguem, discipulem, preparem. Os filhos de vocês serão poderosos. Deus vai colocá-los em lugares de destaque. Porque vocês escolheram consagrar a casa de vocês ao Senhor. Quando o alarme tocar, eu quero estar preparado. Quando o alarme tocar, eu quero estar preparado. Quando o alarme tocar, eu quero que a minha igreja esteja preparada, os meus liderados, mas sobretudo a minha família. Hoje eu queria orar por vocês e encerrar, pedindo a Deus que nos encontre preparados, consagrados. Quem deseja pedir essa graça ao Senhor, fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Levante suas mãos assim. Pai querido, em nome de Jesus, nos visita com a tua graça hoje. Nós queremos nos preparar espiritualmente para liderar. Hoje eu estudei vários textos da palavra com os meus irmãos que falam como podemos nos preparar pessoalmente. Eu quero pedir que uma santa inquietação tome conta dos meus irmãos, que eles acordem amanhã ou hoje ao chegarem no hotel onde estão hospedados ou em casa, que eles possam fazer votos com Deus, compromissos, que eles não tenham medo, que a devoção seja algo inegociável. Pai, eu quero pedir que todas as ferramentas sejam usadas e que os meus irmãos se encontrem prontos. Pai, eu quero pedir, existem situações que estão fazendo o crescimento vazar na vida dos meus irmãos, nos seus negócios, nas suas empresas. São como aduelas baixas dentro de um barril. Mas eu quero pedir que o Senhor mostre, o Senhor revele, e que eles preparem os seus para o novo. Mas, Pai, sobretudo, que eles sejam líderes do seu lar. Não tem sentido, Pai, eu pregar para estádios, para multidões, e perder os meus. Eu quero pedir que nessas próximas semanas, quando eles estiverem em casa, que eles vejam os seus sendo visitados pelo Espírito Santo, na sala de casa, na cozinha, no quarto. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Às vezes queremos fazer coisas que o Senhor não nos pediu para fazer, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que esse líder que é vencedor na empresa, nos negócios, seja um vencedor em casa. Quero pedir pela minha vida, que o Senhor me dê graça para cuidar bem dos meus. Senhor, obrigado por esse tempo onde nos preparamos juntos. Derrama a tua graça e o teu poder. Presença santa e maravilhosa de Deus, enche este lugar.
santa presença, maravilhosa presença de Deus, enche este lugar. Eu quero pedir agora que o Senhor derrame graça e unção, poder, presença santa. Que os meus irmãos sintam um toque sobrenatural, o toque de Jesus maravilhoso. Agora, Pai, por entre essas mesas, faz aquilo que eu não posso fazer, que ninguém pode fazer. Derrama graça, unção, poder. Põe o nosso coração em chamas. Nos leva para perto, nos abençoa, nos enche de graça. Vem, Espírito de Deus. Eu vim para cá, Deus, para ver um amigo, pastor que eu amo, falar aos meus irmãos. Mas se o Senhor me tocar, se a tua presença me encontrar, ah, Senhor, valeu tanto. Eu quero pedir que a tua doce presença venha agora. Aleluia. Vem sobre nós. Aleluia. Enche-nos do teu poder, mais da tua presença e do teu poder. Derrama mais o óleo da unção, a autoridade divina. Toca pessoas agora com a tua glória, e que renovará os nossos corações. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Declare doce presença mais uma vez. Ergue as suas mãos. Doce presença. Vem, presença santa e maravilhosa de Deus. Enche este lugar, Pai. Seja o nome do Senhor. Quantos foram muito abençoados nessa noite? Aplaudam ao Senhor Jesus. Pastor Michel, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito através da sua vida. Obrigado por ter nos abençoado nessa noite. Eu queria convidar você que recebeu informações importantes, palavras bíblicas, a presentear o pastor. Nós vamos orar pela vida dele. Nós somos pastores, nós pregamos, nós estamos aconselhando pessoas, estamos vivendo tantas coisas, mas nós precisamos do bom pastor falando conosco. E o pastor Michel tem abençoado vidas no Brasil e no mundo, dia após dia, semana após semana. Ele precisa da unção do Senhor para continuar fazendo isso. Levante suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do nosso irmão. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vida do teu filho. Nós te agradecemos, Senhor, pelo ministério do teu filho. Senhor, nós reconhecemos, Senhor, que nesse ambiente, Senhor, nessa noite, Senhor, um homem de Deus falou conosco.
Reconhecemos, Senhor, a tua soberania sobre a vida dele. Reconhecemos o teu chamado, Senhor, sobre a casa do teu filho. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós vemos um exemplo, Senhor, não apenas verbal, mas prático, de alguém que busca o teu evangelho. Senhor, vem sobre a vida do pastor Michel. Ó Deus, a quem muito é dado, mais será cobrado. Senhor, vem, Senhor, guarda a vida do teu filho. Abre os olhos dele para que ele enxergue a cada dia, a cada instante, a cada semana, a cada momento, ó Deus, a tua direção. Pai, cuida, guia, Senhor, guarda o teu filho, livra-o do mal, cuida da sua casa, ó Deus, cuida da PIB de Curitiba, que tem sido uma referência no Brasil e no mundo, Senhor. Continua usando aquela igreja, para que o teu nome, que é sobre todo nome, continue sendo exaltado. Pai, que o teu filho que tanto nos abençoou nessa noite, ó Deus, possa sair daqui também abençoado por ti. Leva-o na tua paz. A tua palavra diz que tu guardarás a nossa saída e a nossa chegada. Por isso, Senhor, continua guardando o teu filho e tudo aquilo que ele tem colocado diante de ti, ó Deus, que ninguém mais sabe. Vem, Senhor, vem com a resposta, vem com a direção. Fala ao teu filho poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, pastor. Estou sentindo assim o Espírito me incomodar. Tem pessoas que hoje vieram nesse lugar e vão passar a ser lideradas por Jesus a partir de agora. Eu preciso dizer para você, porque essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu tinha 15 anos de idade, na casa de um amigo meu. Ele orou por mim e eu ouvi a voz de Deus. A gente não ouve Deus porque estamos mortos em nossos pecados e delitos. A Bíblia diz que porque somos pecadores não temos acesso ao Senhor. Mas quando a gente se arrepende dos nossos pecados, a obstrução é tirada. Quando a gente crê em Jesus, assim como Ele reviveu, ressurgiu dentre os mortos, o Espírito sopra e nós somos despertados para a vida espiritual. Parte dessa palavra você não vai conseguir praticar, porque você não vai conseguir ouvir Deus se você não crer em Jesus. Se hoje você tomar essa decisão, o Espírito vai soprar neste lugar e os teus sentidos embotados vão ser liberados. Morto não ouve, morto não vê, morto não tem sentimentos. Mas hoje o Espírito vai soprar neste lugar e você vai ouvir, você vai ver e você vai entender os propósitos de Deus para a sua vida. Hoje eu queria te oferecer o melhor presente que eu posso te dar de liderança. Entregue a sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui hoje que quer tomar essa decisão, levante a sua mão assim. Eu quero ser liderado por Jesus. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Levante sua mão bem alto. Aleluia, aleluia, Deus te abençoe. Mais alguém? Levante a mão bem alto. Deus te abençoe, querida, Deus te abençoe lá atrás. Mais alguém? Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe lá no fundo, aleluia. Deus te abençoe lá atrás. Mais alguém? Aleluia. Nós vamos orar. Faça essa oração cheio de fé. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Eu quero ser liderado por Deus. Eu quero ser liderado por Jesus. Espírito Santo, vem morar em mim. Espírito Santo, vem morar em mim. Deixa eu orar por você agora. Senhor, sopra fôlego de vida, ruá, que os meus irmãos possam nascer de novo agora, e que os seus sentidos espirituais sejam liberados neste instante. Que o Espírito de Deus os guie, que o Espírito de Deus os governe, que o Espírito de Deus, eles possam ouvir a partir de agora. Faz isso para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém, aleluia. Amém, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Você pode permanecer em pé.
Nós já estamos encerrando. Eu queria te dar alguns avisos muito importantes. Dá uma respirada aí, porque a noite foi boa, né, irmãos? Glória a Deus. Só está começando, só está começando. Se você se inscreveu no Summit, essa é a primeira de algumas noites. Amanhã nós estaremos aqui a partir das 19h30. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de você continuar vivendo o que nós vamos estar vivendo nesses próximos dias. Quando você sair daqui, você vai poder fazer a sua inscrição logo ali na tenda. Você vai poder fazer isso. Nós temos, olha que coisa linda. Enquanto nós estamos aqui presencialmente, esse é o primeiro ano que nós fazemos isso no Summit, nós temos mais de 1000 pessoas conosco na nossa extensão digital, sendo abençoadas por Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pessoas que estão sendo abençoadas e vão levar a liderança mais a sério. Que coisa boa. Eu quero convidar você a agradecer junto conosco aos nossos patrocinadores. Temos alguns patrocinadores importantes. Você tem uma forma muito prática de agradecer a eles. Você vai sair daqui, vai visitar alguns estandes que estão ali fora, vai conhecer um pouco mais do negócio desses líderes, vai apoiar se possível e se você quiser. Então, quando você sair daqui, você pode fazer a sua inscrição, você pode conhecer alguns dos nossos patrocinadores que ajudam com que esse evento seja realizado. Feche seus olhos, nós vamos orar por você. Chega cedo amanhã, porque amanhã tem mais. Se Deus quiser. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por esse ambiente tão bom. Muito obrigado, Senhor, pelo melhor presente, Senhor, que nós já pudemos ganhar. Ver vidas se rendendo a Ti, oh Deus, diante dos nossos olhos. Que coisa maravilhosa. Continua abençoando a vida do pastor Michel. Continua abençoando todos os outros preletores que estarão conosco amanhã e sábado. Fala conosco poderosamente, Senhor, e que seja um final de semana glorioso. Que a nossa liderança avance para que o Teu nome seja exaltado. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém e amém. Celebra o Senhor cantando, e logo depois você pode visitar os estandes, pode visitar a nossa tenda, em nome de Jesus. Às 7h30 da noite. Deus te abençoe.